Antes da gente começar a resolver esse problema que está aqui do lado, eu quero deixar uma observação. Essa observação, ela diz o seguinte, que este é um problema muito interessante e eu não vou conseguir resolver ele apenas usando a matemática. Assim, eu vou fazer uma análise de forma geométrica e uma segunda análise será de forma física. Por quê? Porque as informações que me foram dadas nesse problema, usando a matemática, em específico a geometria, eu não serei capaz de finalizar o problema, mas serei capaz de formular uma restrição que me dará condição de saber se a minha resposta está correta ou não. Então vamos lá. A primeira parte, eu vou então aplicar uma análise geométrica. Tracemos então, uma reta perpendicular lá no ponto A e uma reta perpendicular lá no ponto B. Observe esse ângulo. E esse ângulo aqui são alternos internos. O que nós sabemos? Que os ângulos alternos internos são congruentes, são iguais. Então, nós temos um triângulo retângulo. Assim, a soma dos ângulos aqui também é retângulo. E como nós temos o ângulo reto W é Z, esse ângulo aqui também mede Z. Agora, esse ângulo e esse aqui são alternos internos. Assim, esse ângulo também mede Z. E esse ângulo total vai medir Z mais Z, que eu vou escrever 2Z. Até aí tudo bem. Agora, observe mais uma coisinha. Esse ângulo W é congruente a esse ângulo W aqui. Olha esse triângulo que formou. Aqui também temos um ângulo reto. Se lá mede Z, aqui só pode medir W. São triângulos semelhantes. A soma tem que dar 180. Agora, esse ângulo aqui, eu não posso afirmar que vale W. Por quê? Porque as condições que o problema me deu, geometricamente, eu não posso afirmar isso. Vou chamar ele de beta. Esse ângulo eu vou chamar de θ. Esse é um alterno interno, vou chamar isso de θ. Isso é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui vale beta também. Por quê? Porque θ mais beta é 90 graus. Eu já tenho um ângulo de 90 lá. Assim, como que eu vou proceder? Como que eu vou resolver esse problema se eu entrei numa situação onde me gerou várias incógnitas que serão difíceis de resolver? Primeiro, vamos observar dois triângulos que eu tenho aqui. Observe essa altura, que eu estou colocando de amarelo. Observe agora essa base que mede x e essa outra base que eu não sei a medida. Vou desenhar esses triângulos aqui embaixo. Então, nós temos triângulos retângulos, ângulos da base que medem W. Essa base mede x, essa base eu não sei quanto mede. Essa altura mede 0,8 metros. Essa altura, que é a mesma desse triângulo aqui, mede 1,2 metros. Esse ângulo é Z e esse ângulo aqui também é Z. Assim, nós temos uma semelhança entre os triângulos. Agora observe que os triângulos são semelhantes. Existe um número, um fator, que transforma 0,8 em 1,2. Então existe um fator f que transforma 0,8 em 1,2, 1,2. E será o mesmo fator que transformará x nesse valor desconhecido, que eu vou chamar de d. Assim, o fator vai transformar x em d, é o mesmo fator que transforma 0,8 em 1,2. O fator será f igual a 1,2 dividido por 0,8. F será igual a 1,5. Então 1,5, quando eu multiplico por 0,8, transforma 0,8 em 1,2. Dessa mesma forma, eu vou escrever que o meu D é igual ao x que multiplica 1,5. D vale 1,5x. Vamos destacar essa afirmação que eu encontrei. Vamos organizar então essa informação. Agora nós sabemos que essa medida mede 1,5. E a medida restante, eu posso afirmar que elas são iguais? Geometricamente, a única coisa que eu posso afirmar
que essa medida é o valor total 2, menos a soma dessas outras duas medidas aqui. Então, eu posso escrever 2 menos x mais 1,5x. Fazendo essa continha aqui dentro, eu posso escrever 2 menos 2,5x. Posso apagar isso aqui e agora tirar o parênteses. Então, eu vou falar que essa medida ela vale 2 menos 2,5x. É tudo que eu consigo fazer usando a geometria. Eu não consigo concluir mais nada. Então, o que me resta fazer? Analisar esse valor que eu acabei de encontrar. Não podemos encontrar o valor de x, mas podemos analisar o intervalo que ele estará incluído. Temos 2 menos 2,5x e ele será, como eu tenho um comprimento ali, eu tenho um comprimento qualquer, ele será diferente de zero. E como toda medida geométrica, esse 2 menos 2,5, ele é positivo. Assim, eu posso concluir que 2 menos 2,5x é maior do que zero. Vamos desenvolver essa continha então. Vamos escrever ali 2 menos 2,5x é maior do que zero. Eu vou escrever que menos 2,5x é maior que menos 2. Agora eu vou multiplicar todos os termos dessa equação, dessa inequação por menos 1. Eu vou ter que 2,5x ele é menor que 2, x é menor que 2 dividido por 2,5x. O que eu tenho agora é que x tem que ser menor que 0,8. E este será o nosso parâmetro. Só para destacar aqui, o nosso parâmetro então é que o nosso parâmetro é que x é maior que 0 e menor que 0,8. Esse é o parâmetro que nós temos para verificar se o nosso problema está certo ou não. Assim, geometricamente, apenas podemos afirmar que o nosso x será um número entre 0 e 0,8, ou seja, x maior que 0 e menor que 0,8. Porém, o problema se refere a uma jogada de sinuca. Uma jogada de sinuca é um fenômeno físico. Assim, podemos analisar fisicamente o problema. Observe que a bola foi lançada do ponto 0, indo na direção do ponto A. Quando ela toca na superfície, eu vou falar que ela tem um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Ela sai com o mesmo ângulo que ela entra. Nós temos que lembrar que nessa mesa de sinuca, o ângulo que ela incidiu foi o mesmo que ela saiu, o ângulo que ela entrou foi o mesmo que ela saiu. Eu vou destacar que a gente tem aqui, nessa situação, uma superfície regular. Assim, eu vou inserir nesse problema a ideia que o ângulo que incide é o mesmo que o ângulo que gera a reflexão. Geometricamente, nós sabemos que o ângulo lá embaixo, no ponto B, que ela chega, é o ângulo W. Assim, o ângulo que sai, que é o ângulo beta, agora nós chamaremos ele, ou usando a regrinha de incidência e o de reflexão, o ângulo beta, que está refletindo essa bolinha até o ponto C, ele será igual ao ângulo W. Então, nós temos agora que o ângulo W, ele compõe a entrada e a saída, o ângulo que incide e o ângulo que reflete lá no ponto B. E vamos considerar que em uma superfície regular, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse conceito nos dará a condição de resolver o problema. Então perceba agora que beta vale W, que θ vale Z. Θ vale Z. Agora temos condição de responder as questões dadas. Agora temos condições de responder as questões dadas. Vamos lá, só para ficar mais organizado. Nós temos aqui ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão na superfície regular. Pelo problema,
nós temos que esse ângulo mede W, geometricamente nós calculamos isso, que esse ângulo mede W, só limpando para ficar melhor. Então nós temos esses ângulos medem W, e conforme nós calculamos esse ângulo no ponto B e esse ângulo entre os ângulos W, mede 2E. Então nós temos aqui 2E, nós temos aqui o ângulo que incide W, usando essa relação de incidência e reflexão numa superfície regular. Temos entrou W, saiu W, incidiu com o ângulo W e teve uma reflexão com o ângulo W, que é semelhante ao que está lá em cima. Assim, esse ângulo Y incidiu e teve uma reflexão, incidiu e teve uma reflexão. Assim, esse ângulo 2E de amarelo, ele será o mesmo aqui, porque a soma tem que dar 180. Se eu tenho 2W mais Y é igual a 2W mais 2E, Y tem que ser igual a 2E. Então concluímos que nosso Y vale 2E. Vamos traçar uma perpendicular no ponto B. E o que nós sabemos agora? Que esse comprimento mede 1, esse comprimento mede 1,5x, essa base do triângulo mede 1,5x, que está aqui, nós já calculamos. E agora, pelo fato de serem iguais esses dois triângulos, essa outra base, o comprimento dela, mede 1,5x. E como que a gente consegue calcular agora? Nós temos que o total, que são 2 metros, ele é igual à soma de x mais 1,5x mais 1,5x. Agora nós temos que 2 é igual a 4x. Nós temos que 4x é igual a 2. Assim, nós temos que x é igual a 2 dividido por 4, x vale 0,5. Perceba que a nossa solução, ela satisfaz exatamente a condição que a análise geométrica nos deu. A resposta analisada fisicamente satisfaz a condição geométrica que x é maior que 0 e menor que 0,8. Então, a nossa resposta é y igual a 2e e x vale 0,5 metro. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima.